Fala, meu irmão, minha irmã, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que bênção! Mais uma aula da nossa escola de líderes, que maravilha, aprendendo ainda sobre o livro de Gênesis, aumentando o nosso conhecimento. Se você não assistiu às outras aulas, volte lá, vale a pena para você pegar o começo dessa história, entender desde o começo, porque o livro de Gênesis é fundamental para você entender o restante da Bíblia, porque até o sacrifício de Cristo é ligado a esse livro. É muito importante a gente entender como funciona isso tudo. Querido, nós vamos entrar agora no capítulo 6, é um capítulo muito importante, muito polêmico, muito difícil de lidar. É um assunto que também é interessante a gente aprender sobre ele. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a apostila, que é gratuita, que está aqui na descrição desse vídeo, é só baixar, você vai ler o que está ali, tem as notas de rodapé que ajudam muito a compreender. Mas nós vamos sempre dar uma palhinha, vamos sempre estar ensinando algo a mais aí para a gente conseguir aprimorar o nosso conhecimento e estar cada vez mais forte no Senhor. Meu irmão, Deus criou o planeta, Deus criou o universo, Deus criou o homem perfeito, com uma maestria extraordinária, fez com muito carinho, como você vai ver, como você viu nas primeiras aulas. Foi planejado, você é um ser planejado, só que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, que é um presente de Deus, como você usa ele é o que vai determinar o seu nível de cristianismo, o teu nível de relacionamento com Deus. E o homem, desde o começo, tem demonstrado que realmente não sabe usar o livre-arbítrio. Por isso que é tão importante subjugar a nossa vontade. Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo até subjugar a minha vontade. Porque realmente o ser humano, por si só, ele pratica o mal. Ele tem muito mais facilidade de fazer o que é mal do que fazer o que é bom. A bondade ele tem que se sacrificar para fazer. A maldade ele faz naturalmente. Ele naturalmente é egoísta, naturalmente ele é vaidoso, naturalmente ele tem um monte de problemas. Ele por si só, ele já arruma muita confusão. E naquela época era pior ainda, a Bíblia não descreve o que o ser humano fazia. Mas para o ponto de Deus mandar um dilúvio sobre a terra, eu imagino que realmente devia ser uma coisa catastrófica. Devia ter situações ali cavernosas demais. E o homem cada vez mais afastado de Deus, e o homem cada vez mais longe da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, e Deus tentando resgatar esse homem, só que pelo que eu entendi, realmente, pelo que a gente pode observar, nessa época do dilúvio, não dava para poder escapar ninguém, com exceção de Noé e sua família. Então, de repente, Deus vai lá e chama Noé e faz uma arca muito interessante, uma arca com uma dimensão gigantesca. Depois eu vou entrar nesse assunto da arca, cientificamente falando. Nesse livro de Gênesis eu vou tratar muita coisa científica. Mas vamos trabalhar primeiro a parte teológica. Ele mandou fazer uma arca, um barco gigantesco, e nesse barco gigantesco mandou botar um casal de cada espécie terrestre. Claro que a marinha não precisava, a aquática não precisava. Então uma espécie básica de cada um entrou ali e ele entrou com a família. Ele matou, isso que a gente precisa entender. Deus matou o restante? Mas sim e não. Por que sim e não? A arca estava ali. Eu tenho certeza que as pessoas poderiam ter entrado na arca antes da chuva, antes do dilúvio. Deus tem avisado, Deus tem falado, avisou aquele povo que ia trazer juízo, para eles se arrependerem. E Deus deu a chance de criar uma arca. E essa arca traria salvação, permitiria que quando o dilúvio chegasse, quando a destruição chegasse, aquele povo ia ser salvo. Mas não quiseram. Irmãos, é impressionante a semelhança com os nossos dias de hoje. É assustador. Eu não vou dizer que a arca é a igreja, templo, a igreja, instituição, porque infelizmente vai ter gente dentro da igreja que não vai ser salva. A Bíblia diz isso, existe joio no meio do trigo. Existe gente que está dentro da igreja equivocado, mesmo estando dentro da igreja. Mas existe uma segunda igreja, uma igreja que está dentro da instituição, que é a igreja corpo de Cristo. É a igreja espiritual. Essa igreja, ela vai ser salva. Essa igreja, ninguém pode impedir de ser salva. O inimigo não pode, nada, absolutamente nada pode impedir. E você precisa fazer parte dessa igreja.
Pastor, mas eu já faço parte de uma igreja, eu sou da Assembleia, sou da Batista, sou da Metodista. Meu irmão, não estou falando disso. Eu estou falando de fazer parte da igreja do Senhor. Estar numa igreja, numa instituição, é vontade de Deus. Mas estar no centro da vontade de Deus é outra história. E fazer parte da igreja espiritual é estar no centro da vontade de Deus. Não adianta eu estar numa igreja, instituição, se eu estou mentindo, se eu estou causando intriga, se eu sou um fofoqueiro, se eu sou uma pessoa extremamente longe das verdades bíblicas que me são reveladas nas Escrituras. E Deus está avisando que Ele vai voltar, irmão. E a igreja, Ele vai voltar para quê? Para buscar a igreja dEle. E de novo, irmão, estou te alertando para você não dizer que foi enganado. A igreja e instituição não vai subir. A Assembleia Metodista, Presbiteriana, a Vinho Novo, na qual que eu faço parte, não vai subir. O que vai subir é a Igreja dos Santos. A igreja instituição ela é fundamental, porque ela prega a verdade, ela trabalha no ensinamento da palavra, ela trabalha nas ministrações. É fundamental, não tem como existir igreja sem ter essa igreja aqui. Entendeu? Mas a igreja por si só não salva. Por isso que eu não comparo a igreja, instituição, a uma arca. Mas a igreja, corpo de Cristo, noiva do Senhor, meu irmão, essa pode ser comparada a uma arca. E isso é incrível. Então que você entenda a importância do pecado para distanciar a gente do Senhor. Que você entenda que você precisa estar seguro no meio dessa arca, como a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nas asas do Onipotente. Meu irmão, só entra debaixo das asas do Onipotente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você precisa ir ao esconderijo do Altíssimo. Nada na nossa vida é automático. A Bíblia, Jesus foi claríssimo em dizer que é uma semeadura. O reino é uma semeadura. O reino é plantar, adubar, esperar e colher. Ele mesmo fala, o reino de Deus é comparável a uma terra onde você enterrou um tesouro e vende tudo para comprar essa terra. É uma atitude tua vender tudo para algo extraordinário. É uma atitude tua entrar na porta estreita. É uma atitude tua bater e abrir-se-vos-á. Jesus falou, bater e abrir-se-vos-á, pedir, dar-se-vos-á. É muito importante a nossa atitude diante do Senhor. A arca estava ali, a igreja está aí, meu irmão. Entra. De novo, entra, mas não entra somente na igreja institucional. Entra também na noiva do Cordeiro. Tá bom, meu irmão? E Deus falava de algum dilúvio sobre a terra. Muita gente fala, pô, mas dilúvio sobre a terra? Como é possível ter um dilúvio sobre a terra? Irmãos, é muito possível sim, tem vários vídeos que explicam isso. Primeiro, aonde você vai, em qualquer lugar do planeta, você encontra rocha sedimentar. O que é uma rocha sedimentada? É uma rocha que ela é feita através de várias outras rochas e onde teve inundação. Para ter uma rocha sedimentar, precisa ter uma inundação. E você encontra camadas geológicas, essas coisas, onde há uma necessidade de inundação em qualquer lugar do planeta. Os próprios cientistas reconhecem que houve inundação no planeta todo. Só que eles querem dizer que não foi ao mesmo tempo. Cada hora foi num lugar. Não tem prova nenhuma disso. Entendeu? Mas que houve um grande dilúvio, que houve uma grande inundação no planeta todo, houve. Eu não posso gastar muito tempo aqui em relação a isso, porque, de fato, não é a intenção dessa escola de líderes. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos que corroboram com isso cientificamente. É muito, muito interessante. Inclusive sobre a Arca de Noé. Ah, mas caberia todos os animais na Arca de Noé? Primeiro, não seriam todos os animais, pode ser todas as espécies básicas e filhote. Você pega os caninos, eles vieram tudo de uma espécie básica, os felinos também, e assim você vai. Então você não precisava levar todos os tipos de raposa, lobo, cachorro, não, você leva uma espécie e essa espécie foi abrindo. Você leva um felino, que na época só existia um felino, só que com a deteriorização de DNA que foi discutido na aula passada, foram se ampliando as espécies que existem no mundo. Isso a própria ciência reconhece. Tá bom, meu irmão? Mas que você continue entendendo cada vez mais as Escrituras e se aprimorando desse tesouro maravilhoso que é o Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Estude, irmão. Pega essa apostila, estuda, aprenda, porque nós vamos entrar em aulas mais profundas. É uma necessidade de você estar muito bem
estudado, muito bem fixado. Não lê com pressa, lê com calma, ouve esse vídeo várias vezes, todos os vídeos, ouça 2, 3, 4 vezes, leia de novo a apostila, fixa na sua mente. É uma escola, não é uma pregação, não é um estudo, é uma coisa que você tem necessidade de assimilar e guardar na sua mente, tá bom? Para que você possa aplicar posteriormente. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém.